Que quebrou paradigmas, que aquele modelo já que estava já na mente do povo tem que ser dessa forma. Jesus quebra isso. Jesus quebrou a cerca de separação entre samaritanos e judeus. Porque Jesus veio para buscar e salvar o perdido e dar a sua vida em resgate de muitos. O mestre quebrou então esse paradigma da religiosidade e espiritualidade e se relacionou de uma forma amável e acolhedora com os samaritanos. Inclusive, Jesus fez dessa mulher samaritana uma evangelista. Ela saiu dali, deixou até um vaso de água dela, entrou na cidade e falou para o povo daquela cidade: eu encontrei o Messias, ele falou a minha vida, venha ouvir ele falar. E as pessoas acreditaram nela e vieram ouvir Jesus falar. Quando Jesus começou a falar com eles, eles disseram: olha, entra com a gente aqui, vamos mais, queremos ouvir mais. Jesus entrou naquela aldeia, aquela cidade, e ele falou por 2 dias com eles. E a Bíblia diz que todos eles creram em Jesus. E disseram já à mulher: mulher, já não é mais pelo que você nos disse que nós cremos, mas é pelo que nós temos ouvido ele falar. Que maravilha! Quando a gente vê esse Jesus nosso maravilhoso. Então veja, o povo de Deus, de Israel, lá no começo, através de Abraão, ele foi chamado de povo hebreu. Depois, quando houve entrou na terra prometida, eles foram chamados de Israel, por causa de Jacó, Israel. O povo de Deus, o povo de Israel. Mas depois que eles voltaram do cativeiro, aí eles foram chamados de judeus. Judeu é todo aquele que tem essas leis, que conduziram. E essa forma até mesmo quem é chamado prosélito, que aceita a fé judaica, é incluído também no rol de ser um judeu. Então, na verdade, quando Jesus falou, começa por Jerusalém, Judéia. Jerusalém é a cidade, a capital, Judéia é o estado, Samaria é exatamente o começo da separação, o povo misto. E depois, até os confins da terra. Isso é, o mundo inteiro hoje, ele é chamado para a fé em Jesus Cristo. E nós somos os escolhidos de Deus para levar essa mensagem. Mas o que nós precisamos entender, amados, durante esse reinado de Israel, esses 19 reis, por 209 anos, Deus avisando eles, em 722 a.C., essa nação termina, é levada cativa e não existe mais. Em Amós 7,17, o profeta Amós, ele fala sobre esse problema. Vê se você acha primeiro que o Amós, capítulo 7, versículo 17. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e tus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida por Deus, e tu morrerás no terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Esse é o juízo de Deus, por causa da desobediência do povo. Irmãos, esse povo era conhecido, o povo da Síria era conhecido. Lembra de Jonas? Por que Jonas não quis ir a Nínive? Se você ler o que eles faziam com os que eles prendiam, você vai dar razão para Jonas. Deus mandou ele pregar para um povo que cortava a barriga das mulheres, arrancava os bebês, jogava no muro, batia.
eles não respeitavam nada. Eles pegavam as pessoas, enterrava vivo, puxava a língua até onde não dava mais e esticava, pregava numa prego, depois punha formigas para ficar ali só com a cabeça de fora. Se for começar a contar aqui, vocês vão ficar tudo com medo aí. Mas as coisas são terríveis. Mas por que Deus permitiu, pastor? Deus, mas nunca quis esse mal. Foi o povo que procurou. Porque Deus já tinha alertado lá atrás. Não se desvie, não se dobre perante os Deus da terra que eu vos coloco. Não aceite conviver com eles. Deus tinha mandado inclusive extirpar todo o povo, porque o pecado deles era tão terrível que Deus não queria mais que eles vivessem na terra. Mas escapou alguns, o povo deixou, trabalhavam na terra e ficou. Josué não consultou a Deus para tomar uma decisão e acabou não podendo atacar um povo que tinha que ser atacado, porque tinha feito um pacto com eles, e Deus falou, agora você vai ter que honrar o pacto. Então aquele povo ficou ali, e com o tempo os costumes deles começou a influenciar o povo de Deus. Lembra quando Josué morreu, a Bíblia diz que nasceu uma geração que não conhecia a Deus. Esse é o perigo, amados. Não deixe de trazer seu filho para a igreja, não deixe de ensinar a palavra de Deus para ele, porque senão vai nascer uma geração que não conhece a Deus. E nós não queremos isso para a nossa vida, para a nossa família, bem? A conclusão disso, não faltou advertências para Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais, a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém, misericordiosa e amorosa de Deus, retornar seu povo ao conchego do seu amor, foi, infelizmente, o quê? Conduzir ao cativeiro a dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Na lição 13 nós vamos ver como que Judá foi levado para o cativeiro. Mas, por hoje, tem alguma pergunta, alguma dúvida dos irmãos? Ou alguma coisa que podia ser acrescentada para esclarecer aqui? Tem? Por que o rei da Síria descobriu que o rei Oséias estava traindo ele? Primeira pergunta. Por quê? Questionário. Não estou ouvindo. Fala. Deus estava pagando a Egito para proteger-se. Ele buscou o Egito e interrompeu o pagamento. Então, o rei viu que isso era traição. Qual o período que ocorreu o cativeiro de Israel? Os 10 tribos. Durante o reinado de qual rei? Rei Oséias. Nós estamos falando sobre ele desde o começo. De que forma Deus mostrou o seu amor pelo seu povo escolhido? O que ele usou como uma metáfora para mostrar ao povo como Deus estava se sentindo? Oséias casou com quem? Uma prostituta, e ela traía Oséias. Já teve 3 filhos. A vida conjugal de Oséias, a forma como ele... E o povo sabia disso.
Então Deus usou isso como uma metáfora para mostrar, é assim que vocês estão se comportando comigo. Eu sou o marido, você é a prostituta. A nação de Israel se prostituiu. Se prostituiu em quê, amados? Indo atrás de quem? Outros deuses. Foi atrás do Egito e eram vassalos, serviam a esses reis. Mas também foram outros deuses, irmão. A parte espiritual para Deus é até mais importante. Porque eles se prostraram diante de outros deuses. E Jesus quebrou paradigmas. O que é paradigma? Né? Uma parábola do bom samaritano. Né? Ele quebrou tanto da mulher samaritana, como também nessa parábola, como ele fala que esse samaritano passou um sacerdote, passou quem mais? O levita, né? E viram a pessoa que tinha sido assaltada, estava ferida à beira do caminho, passaram de largo. Pode ir embora, não quero nem saber. Mas o bom samaritano viu, se apiedou dele, pegou e levou até um lugar e falou para aquele hospedeiro, diga, ó, cuide dele, tudo que ele precisar, aqui está um dinheiro. E quando eu voltar de viagem passar por aqui, se eu pagar mais alguma coisa, eu vou pagar. Então Jesus fez essa comparação para quebrar essa diferença que havia, esse desprezo que os judeus tinham pelos samaritanos. E qual foi a maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus reconduzir o seu povo ao conchego do seu amor? Possivelmente, mas muitos voltaram, mas não como nação mais, mas individualmente Deus, porque Deus tem sempre o remanescente, aqueles que restam. Hoje em dia tem muitas igrejas que estão afastadas da verdade, do caminho, do verdadeiro evangelho. Mas ainda Deus tem as igrejas fiéis, verdadeiras, que pregam a palavra, homens e mulheres, espalhadas pelo Brasil, por todo lugar do mundo, igrejas que prezam pela palavra, pela doutrina da bíblica, e não se aceitam comungar com essas facilidades, com esse mundanismo, atraindo o mundo para a igreja para atrair o mundo para a igreja. E a igreja fica mundana. Porque o pecador vem não por causa de Jesus, vem por causa da atração, do entretenimento. Mas ele fica aqui. Se você tira o entretenimento, o que acontece com ele? Vai embora. Porque tirou aquilo que... Alguém me falou um dia aqui no Japão, eu quis proibir algo, eu não aceitei pregar depois de uma dança de samba. Eles iam sambar, as irmãs iam sambar, o japonês veio para depois eu pregar a palavra. Eu falei, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Vocês estão querendo que Jezabel atraia o povo para depois eu pregar? Não. Samba, essa dança é uma dança que ela tem os movimentos eróticos do corpo. E aí então eu falei, eu não faço isso. Se tiver a dança, eu não prego. Você põe outra pessoa. Aí alguém falou para mim, eu só vim por causa da igreja por causa da dança. Eu falei, e se tirar a dança, você fica? Esse é o problema. De trazer entretenimento para que as pessoas venham para a igreja. Então, Jesus, ele mandou pregar a palavra. Paulo mandou pregar a palavra. Os apóstolos pregavam a palavra e chamavam a arrependimento. Nós não podemos mudar isso. É a palavra. Jesus falou que a gente deve pregar e fazer discípulos de todas as nações. E ensinando-as a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Pastor, agora está na polêmica, né? Tem pastor gay, agora que batizou a Tami e tudo. Aí o pessoal fala, tem que ter mudança. Até tá o que nós devemos fazer com relação a isso? Repudiar o pecado, mas amar essas pessoas. Elas podem chegar ao arrependimento. Ainda há tempo. Né? Ainda há tempo. Então,
falando de uma forma como do Antigo Testamento, essas pessoas deviam ser apedrejadas. Mas depois que Jesus veio, Ele quer que a gente ame essas pessoas. Rejeite o pecado, mas ame o pecador. É isso que a Bíblia ensina. Então o que nós fazemos? Senhor, abre o entendimento, abre a mente. Quem sabe lá no coração eles desejam a vida, desejam a verdade. Mas as circunstâncias prendem tanto essas pessoas que elas não sabem por onde escapar. E se a gente rejeitá-las ou criticá-las e condená-las, elas nunca vão querer chegar perto da gente. Mas se elas souberem que você ama ela, que Jesus ama, elas vêm perguntar para você. E aí você diz, Jesus te ama, Ele morreu por você. Foi assim que eu falei lá nos Estados Unidos com uma pessoa que era dessa vida. Assim, Jesus me ama nada. Assim, ama, Jesus te ama. Eu sou homossexual, Jesus sabe, mas Ele te ama. Mas Ele quer que você se arrependa, que você deixe de ser infeliz. Você, eu não sou infeliz, eu sou feliz. Eu falei assim, você não é feliz. Você não é feliz. Ele falou assim, é verdade, eu não sou feliz. Eu sinto a discriminação, eu sinto minha família. O que eu faço? Assim, creia em Jesus, aceite Ele como seu Salvador. Ele vai fazer o resto por você, Ele vai te limpar de tudo isso. Ele que vai tirar esse desejo, Ele vai tirar essa coisa de dentro de você. E ele aceitou Jesus. Ele falou assim, eu estou sentindo um negócio aqui que eu nunca senti na minha vida. O que é isso? Eu falei, é o Espírito Santo trabalhando no seu coração. E o que eu faço agora? Assim, procura uma igreja perto da sua casa. Ele estava falando de um estado lá de New Jersey. Ele estava em outro estado na América. A gente estava teclando, era nessa época era teclando, não tinha nada de voz, era teclando. E ele creu em Jesus. E ele pediu orientação. E ele falou que ia assim buscar uma igreja, que ele nunca tinha sentido aquilo que ele sentiu naquele momento. Olha, o Espírito Santo, amados, ele pode mudar sim. Aleluia. Se você tem alguém na família assim, não despreze não. Creia que Jesus pode libertar. Ele veio para buscar e salvar quem? Então, vamos ficar em pé, vamos orar. Como é bom a gente saber, amados, que nós estamos dentro da vontade de Deus, né? Igrejas que ensinam a palavra, igrejas que testificam da palavra, que não abrem mão da verdade da palavra. E o povo que está na igreja está com a certeza de que ouve, confere e vê que realmente é essa a vontade de Deus, do que vocês estão se livrando. A gente pode até dar uma deslizada, quando alguns ainda de vez em quando dão uma deslizada, mas se arrepender e deixar, alcança a misericórdia. Amém? Olha, Senhor, agora. Cada um de nós deve fazer a sua autoavaliação. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a minha vida diante do Senhor? Que tipo de fé eu tenho professado lá fora? Que tipo de atitude cristã eu tenho tido? Como eu tenho aceitado a influência de outras coisas na minha vida? Qual é o ídolo do meu coração que me afasta de Deus e que me deixa muitas vezes dividido? Qual é? E ao lembrar disso no seu coração, o Espírito Santo vai falar. Você diga, Deus, eu não quero essa vida. Faça como Paulo, no capítulo 7, ele disse, quem me livrará do corpo dessa morte? Pois eu sou miserável. E aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. E no capítulo 8 de Romanos ele diz, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe e te guarde. Abaixe sua cabeça e ore. Pai querido, obrigado por essa oportunidade, Pai, agora que nós ouvimos essa história tão triste, Pai, do cativeiro de Israel. O teu povo, aquele povo que o Senhor tirou do Egito, da escravidão e levou até a terra prometida, se desvia atrás de outros deuses. Deus,
perdoa-nos também. Muitas vezes temos ficado com o coração dividido. Em nome de Jesus, Pai, mostra tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, e que dentro de nós impere a vontade do Teu Espírito, o fruto do Espírito, possamos, ó Deus, exercê-lo em nossa vida, e que, perdoando os nossos pecados, o Senhor nos conduz à verdadeira vida cristã, para que o mundo veja que um verdadeiro cristão, ele não compactua com o pecado, ele não aceita enganar-se e enganar os outros, mas ele só adora a Deus, só serve Jesus. Pai, em nome de Jesus, agradecemos pela lição de hoje. Amém. Pode sentar.